Olá, eu sou Lucimara Baú, sou ergonomista e nós estamos aqui para falar sobre a ergonomia no ambiente de trabalho administrativo, num posto de trabalho informatizado. A ergonomia é a ciência que tem como meta adequar as condições de trabalho aos trabalhadores. E para isso nós vamos falar nessa situação que o computador, tanto o notebook quanto o desktop, devem estar adequados nas mesmas condições. Uma mesa adequada ergonômica, ela deve ter uma altura compatível para que o teclado esteja regulado, uma angulação de 90 graus do cotovelo, 90 até 100, 110 graus. Menor que 90 eu sobrecarrego ombros e coluna, muito maior que 110 eu desencosto e sobrecarrego as costas. Então esse é um item importante da mesa. Se essa mesa ela não estiver no nível adequado, eu posso colocar um gaveteiro para adequar esse teclado, para ajustar a altura da pessoa. A partir disso, nós também temos que ter apoio desse antebraço. A parte do braço final, onde eu vou pegar um teclado, ou ele é apoiado nos braços da cadeira ou na profundidade da mesa. Nunca devemos ficar digitando com os braços suspensos. E no caso do notebook, ele deve ter, para eu poder adequar para um uso mais que 2 horas dia, vejam só, acima de 2 horas dia, com o uso de um computador, eu devo estar com esse computador adequado à tela do monitor no nível dos meus olhos. Porque a minha visão entre 32 e 35 graus, eu vou pegar toda a área sem exigir muito dos músculos dos olhos ou da coluna cervical. Então, no nível dos olhos. Para isso, no caso do notebook, eu tenho que ter um suporte no notebook, uma estação de notebook, do qual eu coloco um teclado avulso, né, e um mouse avulso, e só vou utilizar a tela. O mouse, ele pode ser à direita, algumas pessoas se adaptam muito bem com o mouse à esquerda para reduzir a carga da sua mão direita. Só que nesse caso você tem que mudar a configuração do mouse para canhoto. No posto de trabalho, tem um outro item que nós vamos estar falando, nas áreas de alcance, há necessidade em que eu tenha os meus objetos numa angulação que são 90, dentro dessa angulação 45, ou seja, essa área é ideal para eu ter o teclado, para eu ter o mouse e o meu telefone. Se eu uso o telefone com frequência, preferencialmente para quem é destro, que é a maioria da população, ele deve estar à esquerda, para que eu estimule meu lado esquerdo e poupe meu lado direito. Essa é uma preferência para que eu utilize os dois lados do corpo e os dois lados do cérebro na hora da movimentação também em termos de atenção. Nós estamos aqui com um posto de trabalho considerado ergonomicamente correto. O nível do computador, vejam que ela está com o notebook. Só que esse notebook, para uso frequente mais que 2 horas dia, ele não pode ficar muito baixo a nível dos olhos. Então ele tem um suporte que está na linha dos olhos para que ela trabalhe com menor cansaço, menor exigência visual. Existe o apoio do seu antebraço nas mesas, então ela tem um descanso sobre os ombros. A angulação ela deve variar de 90 a 100, 110 graus em relação ao cotovelo. Os punhos relaxados em relação tanto ao mouse quanto ao teclado, de forma que não sobrecarregue a musculatura do antebraço, que vai repercutir sobre os ombros. Em relação ao telefone, ela preferencialmente colocou a sua esquerda, onde ela apanha com mais facilidade, utilizando os membros superior esquerdo e poupando o direito, já que ela é destra. Essa é uma forma de você não sobrecarregar todo o braço direito que você utiliza no cotidiano. Em relação a uma boa cadeira ergonômica, ela deve ser de tecido para absorver o suor, ter um bom encosto para apoiar as costas e deve ser utilizado esse encosto. O trabalhador deve regular o encosto em 100, 110 graus, evitando ficar desencostado. Porque se o trabalhador fica desencostado da cadeira, ele tem um aumento de até 82% de sobrecarga nas costas, aumentando o cansaço no final do dia. E em relação ao apoio dos pés, a regulagem da altura. A altura da cadeira deve ser de tal forma que o trabalhador pranche, apoie bem os pés no chão, evitando colocar os pés para trás. Se o trabalhador tiver um problema de baixa estatura, por exemplo, em que a cadeira tem que ficar mais alta, ele pode utilizar um apoio de pé, evitando ficar com os pés para trás, onde ele vai trancar o retorno venoso e aumentar o cansaço nas pernas. E uma cadeira ergonômica, ela tem rodízios para ser utilizado, ou seja, se eu preciso apanhar um objeto à esquerda, por exemplo, o trabalhador deve usar o giro da cadeira, ao invés de girar o tronco. Essa é a forma correta de se utilizar uma cadeira ergonômica. E o fator importante também é que os nossos olhos não foram feitos para ficar muito tempo olhando perto ou longe.
Então, a gente chama isso de fenômeno da automação, está dentro da ergooftalmologia. Então, a cada 20 minutos, tire o olhar da sua tela, que está próxima, e olhe para uma profundidade maior que 6 metros. Em função do que é isso? Você vai fazer uma higiene ocular, fazendo com que o olho reduza o seu cansaço, melhore a lubrificação da córnea e também tem uma questão de passagem do tempo. O tempo passa muito rápido quando você fica direto na tela do computador, resseca os olhos e aumenta o cansaço. Então, a cada 20 minutos, distância maior que 6 metros. E se você puder fechar 1, 2 vezes os olhos, está fazendo um distensionamento e volta à sua rotina. Isso não vai interferir em nada no seu trabalho e vai melhorar o cansaço visual no final do dia também. Seguindo as orientações que nós fizemos agora em relação ao ajuste da área de alcance, o posicionamento da mesa, a sua cadeira, o nivelamento do monitor, você vai perceber que no dia a dia o seu cansaço reduz, você vai se sentir melhor em termos de disposição e rendimento. E isso vai repercutir na sua qualidade de vida. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, entre em contato com o setor de segurança e saúde da Copel, que estaremos dando retorno com esses detalhes. Obrigada!